Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Academia Qualiseg. Meu nome é Jaciara Marques, é um prazer enorme recebê-los aqui. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está chegando numa comunidade onde a gente interage e discute sistemas de gestão integrado. Eu atuo nessa área há mais de 25 anos, também sou advogada e estou aqui junto com vocês nessa jornada que é fazer sistemas integrados. Se você já é da comunidade, super obrigada pela tua inscrição, pelo teu like e por essa participação e interação, tá bom? Hoje eu estou aqui para responder mais uma pergunta da Carmen Martins, uma pergunta muito legal que a Carmen deixou no Instagram, né? Eu não me lembro agora, eu acho que foi no Instagram da própria Qualiseg, né? E que foi sobre o seguinte, ela perguntou o seguinte: professora Jaciara, quando eu tenho um formulário, uma lista de verificação, um checklist, eu preciso necessariamente anexar ao meu procedimento? Bora lá. Carmen, beijo no coração. Essa pergunta é maravilhosa e ela nos dá a possibilidade de esclarecer uma grande mudança que a ISO fez em 2015. Olha como você está nos ajudando. Em 2015, quando a ISO reestruturou, né, o PDCA e os requisitos de suas normas, e aqui vocês me permitam usar como pano de fundo a 9001, que é a norma de sistema de qualidade, a gente tinha dois requisitos na época, que era controle de documentos, quem vai lembrar disso? Cuidado para vocês não denunciarem a idade, e controle de registros. Então a gente dizia que o controle de documentos estava muito relacionado a procedimentos, a instruções de trabalho, e os registros, aqueles que a gente evidencia a prática executada. Só que aí tem alguns documentos que a gente ficava na dúvida, e essa era uma coisa que os alunos me traziam muito. Eu lembro que na pós o pessoal falava assim para mim: professora, mas isso aqui é um registro ou um documento? Isso aqui é um registro ou um documento? E era muito confuso. Em 2015 a ISO falou assim: peraí, vamos acabar com isso, gente? Bora! Quem já foi meu aluno sabe, eu sempre falo isso, foi uma das melhores coisas que a norma fez. Vamos chamar isso de informação documentada. Informação documentada do sistema. Então, o que é informação documentada do sistema? É tudo aquilo que ampara o sistema, que evidencia que o sistema está funcionando, né? Então, entram aí procedimentos, instruções de trabalho, lição ponto a ponto, vão entrar checklists, listas de verificação, registros, né, como formulários. Então, tudo é informação documentada. Agora, lembre-se que a gente está numa norma de risco. Então, qual é o grande risco da informação documentada? É eu estar usando um documento obsoleto. É por isso que a gente é tão crítico com procedimento, instrução de trabalho. Por quê? Porque eu preciso que o colaborador esteja usando a versão mais atual. Porque senão ele pode estar usando uma informação errada. Entenderam? Agora, vamos trazer isso para os nossos formulários. A lista de verificação que você tem aí, Carmen. Um checklist, por exemplo, que a gente tenha. Como é que nós vamos garantir que quem está lá na ponta está usando a versão mais atual? Essa é a grande pergunta e é o grande risco. Então, como é que a gente pode fazer isso? A primeira opção é fazer o que você sugeriu. É quando eu atrelo e boto o checklist, por exemplo, a sua lista de verificação, anexa ao procedimento. Isso é a maneira mais comum que a gente encontra. Por quê? Porque se eu tiver dúvida que aquela lista de verificação que está sendo utilizada na área é a mais recente, a mais atual, é a vigente, eu vou olhar onde? No procedimento. Então, se alguém pegou a lista de verificação, tirou uma pergunta, ou incluiu uma pergunta, ou até mesmo excluiu uma coluna, modificou a lista de verificação, eu mato a charada. Então, muitas vezes a gente anexa essa informação documentada ao procedimento, porque ela é a forma de dizer para quem está lá na ponta: olha, esse aqui é o formulário, não inventa outro. Se você quer mudar o formulário, vamos fazer o trâmite normal, reunir as pessoas, entender o que precisa ser mudado e pedir para que a área responsável, que nesse caso, no meu exemplo, geralmente é a área da qualidade, faça a atualização desse anexo dentro do procedimento. Show? Beleza? Isso é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é quando você codifica o próprio formulário. Então, eu posso criar uma lista uma lista mestra, além de uma lista mestra de procedimentos, eu posso ter uma lista mestra de formulários.
E aí esse formulário, ele vai ter um código e ele vai ter uma versão. E aí eu consigo dizer, olha, a versão da tua lista de verificação que está sendo usada na área, qual é a versão? Ah, é a versão 1. Vamos na matriz, vamos olhar. Opa, aqui está na versão 2. Você está usando uma lista de verificação obsoleta. A gente já alterou essa lista de verificação. Como fazer, Carmen? Nós vamos decidir. Por exemplo, aqui na Qualiseg, eu sempre uso a Qualiseg como exemplo porque eu me sinto mais confortável, né? E não estou quebrando a confidencialidade, enfim, de nenhum cliente. Eu acho que é melhor usar a nossa casa como exemplo. Nós não optamos por anexar os registros aos procedimentos. Nós temos uma lista mestra de informação documentada e nela consta todos os procedimentos, os documentos, né, com seus respectivos códigos e revisões e todos os formulários, né? Mas veja, eu estou falando de uma pequena, média empresa, às vezes numa empresa maior, e essa lista ficaria enorme, então elas fazem a opção de anexar, tá, ao procedimento. A questão é a gente entender qual é o risco disso. Então, operacionalmente falando, você reduz o risco de não ter documento obsoleto anexando ao procedimento ou gerando um código à parte e monitorando isso via lista mestra ou via sistema, tá? Então, é isso que eu te digo. Pode ser feita das duas formas? Pode. Não tem nenhum problema. A decisão vai ser de vocês. E lembre-se, essa decisão precisa estar documentada no procedimento de informação documentada. Então, é no procedimento de informação documentada que a gente estabelece a regra que nós vamos seguir para aprovar informação documentada, revisar informação documentada, elaborar informação documentada, controlar as revisões da informação documentada. Tudo isso precisa estar no procedimento. Então, é muito importante, Carmen, e todos nós atentarmos que essa regra é o método a ser desenvolvido e a ser seguido por todos. Então, precisa estar no procedimento. Tá bom? Bom, Carmen, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, pela tua interação. Gente, super obrigada. E claro, deixa aqui no vídeo o comentário de vocês. Como é que vocês têm feito aí o controle da informação documentada de vocês? Quais são os desafios que a gente tem dentro desse requisito, que é o requisito 7.5, dentro da estrutura, né, que a ISO estabeleceu para a maioria de suas normas. Tá bom? Um beijo enorme. Fiquem com Deus e bem-vindos à Academia Qualiseg. Tchau, tchau.